é nesse período, em 1921, que Papai Simão Kimbangu vai inaugurar o programa do Renascimento Africano Moderno, num discurso que se chama Discurso de Mbanza-Nsanda, do dia 10 de setembro de 1921. Só que nesse discurso, Papai Simão Kimbangu alerta que o tempo chegou, eu tenho que me entregar ao colono. O meu nome estará silenciado e a minha obra. Quer dizer, o colonizador iria criar um mecanismo para pisar e não falar do nome do Simão Kimbangu. É nesse sentido que Papai Simão Kimbangu vai se entregar, vai ser julgado pelo Tribunal Militar belga e vai preso e vai cumprir 30 anos de prisão. Então, nesses 30 anos de prisão que ele vai cumprir, Papai Simão Kimbangu vai continuar a sua obra de despertar o continente africano através do seu plano. Infelizmente ou felizmente, o sistema colonial cria mesmo um mecanismo para não divulgar o nome de Simão Kimbangu. Todos que falavam de Kimbangu, naquele período, eram presos. Ficavam presos. Nossos pais foram parar no Betiaba, no São Nicolau, foram presos mesmo, porque falavam de Kimbangu. O Simão Kimbangu, com todos os seus seguidores, eram considerados como altamente perigosos, eram considerados como terroristas. Eu tenho cartas, relatórios da PIDE. Conhecemos a PIDE, né? Sim. A PIDE era o serviço secreto de Portugal. Temos arquivos que retratam a perigosidade do Simão Kimbangu e os seus seguidores relativamente ao sistema colonial. Era perigoso porque os quimbanguistas eram pessoas que transmitiam o programa do Renascimento Africano Moderno para desprogramar os africanos. E é esse processo, porque o colono sabe como é que ele conseguiu implementar, programar os africanos, e a desprogramação também ele sabia. Tinha que haver alguém com um novo programa, é como se fosse um computador, né? Instala-se muitos programas no computador, mas para proteger o seu computador, o que tem que fazer? Tem que pôr lá o antivírus. Então, Papai Simão Kimbangu, ele vem com um novo programa para desinstalar tudo que o colono colocou no computador, que é a nossa mente. Porque Papai Simão Kimbangu sabia que o problema do negro é um software, é um problema de mente, não é um problema físico. É software, é metafísico. Professor, poderia só ser um bocadinho... Podemos considerar que durante algum tempo não havia divulgação por causa da perseguição. Exatamente. Há quanto tempo é que tem sido divulgado este programa? Ok, então, a perseguição praticamente em Angola termina em 74. Em 1974, okay, os portugueses, com tanta luta, os portugueses chegam à conclusão que é preciso dar a liberdade do culto aos quimbanguistas. Então, 74, e o curioso é que um ano depois, em 75, Angola alcança a independência. Pelos esforços que se fez os políticos e os religiosos. Simão Toco, os quimbanguistas, todo esse esforço que se fez levou o português a ceder à independência, que era o objetivo do programa do Renascimento Africano do Papai Simão Kimbangu. Agora, de 74 até neste preciso momento, a igreja quimbanguista tem trabalhado
para a reestruturação das suas infraestruturas e da sua teologia. Então podemos considerar que este ensino ainda só está a ser divulgado na igreja aqui em Banda. Não só. Neste preciso, eu vou só vos dar um exemplo. Eu estive na França, no mês de abril. O que eu fui fazer na França? Eu fui divulgar o programa do Renascimento Africano Moderno do Papa Simão Timão. Não, lá tem negros, tem a diáspora. Mano, cá em Luanda também começamos com o Papa Sebastião. Nós lançamos o programa do Renascimento Africano Moderno através do Mandombe. Mas o que nós constatamos? Nós fomos até ao Ministério da Educação a explicar o programa do Renascimento Africano Moderno através do Mandombe. O que o diretor do gabinete naquela altura nos disse? Meus queridos, o Estado tem compromissos com os nossos ex-colonizadores. Há coisas que nós não podemos tocar. Vocês avançam. Quando estiver do outro lado, nós vamos fazer o possível para bater palmas e vos apoiar. Isso quer dizer que o país tem compromissos com o ex-colonizador. Um exemplo concreto, vou falar do Norton de Matos. Norton de Matos foi o governador de Angola em 1921. Em dezembro de 1921, Norton de Matos vai promulgar um decreto muito famoso de Norton de Matos, onde vai amaldiçoar as línguas africanas, as línguas angolanas. Naquele decreto, Norton de Matos disse: a partir de hoje, nenhum angolano pode falar que tudo que é língua nacional, língua africana, não pode se falar. Quem falar a sua língua materna é castigado. Estamos em 1921. Em 2021, esse decreto completou 100 anos. Angola é independente desde 1975, mas não houve nenhuma cerimônia jurídica para pôr em causa Eu tenho a língua portuguesa que fala mais alto. O meu Kikongo está lá embaixo no fundo, é inexistente. Então, isso implica que, mesmo no tempo da independência, uma coisa mais básica, que é a língua materna, temos dificuldades de poder fazer sobressair a nossa língua materna. Sim, mas eu sempre vou voltar na questão da programação. Exato. Quais são esses angolanos que estão a conceber os nossos manuais? Estão a conceber, porque qualquer programa do sistema educativo tem um determinado objetivo. Será que o nosso programa é para a libertação ou para continuarmos na dependência? Porque, continuamos dependentes. É na dependência. É preciso que haja o que nós podemos chamar a desprogramação. Estão a ver aqui essas duas tábuas? Essa é uma escrita. E são duas línguas angolanas, o Kikongo e o Kimundo. Esse Kikongo e Kimundo são línguas assim escritas desprogramadas do sistema da escrita ocidental, grego-latina. E aqui temos a escrita Mandombe como denominador comum das duas línguas maternas. Aqui, essas duas línguas, conforme estão escritas, estão engajadas no processo da desprogramação da nossa mente.